E Douglas, só para a gente terminar, né, das coisas mais comuns da amamentação, eu queria que você falasse um pouquinho, Douglas, em relação a uma coisa que as mães têm muita dúvida, principalmente em relação às cirurgias mamárias, né? Aproveitando que você é mastologista. Então, as próteses mamárias, né? Queria que você falasse um pouquinho delas, e da mamoplastia redutora, né? Em relação à questão da produção de leite, né? Nesse sentido. Então, se você puder falar um pouquinho para a gente. Basicamente, a cirurgia... É claro que, sim, existem interseções nas cirurgias. Por exemplo, você tem cirurgias de mamoplastia de aumento, normalmente com implantes de silicone. O que tem que prestar atenção é na cicatriz que foi utilizada no corte, né? Normalmente, incisões no sulco, que é a mais comum, no sulco inframamário, elas não causam problemas porque não toca na mama. Sinceramente, ali você já chega no espaço retromamário e a prótese não atrapalha de modo nenhum a amamentação. Quando a incisão é pela areola, sim, porque o médico tem que entrar com aquela prótese e ir até o espaço retromamário. Então, no mínimo, ali você acaba seccionando um quarto ali dos ductos da mama, né? Porque o corte, por menor que seja, por dentro tem uma lesão. E uma lesão, uma vez feita, a gente, com o processo de fibrose, a gente não sabe o quanto que isso se regenera, digamos assim, o ducto encontra um caminho para voltar a ser pérvio, né? Por outro lado também, eu vejo que mesmo com incisões no sulco inframamário, ou seja, que teoricamente não teriam que influenciar no transporte do leite, eu vejo que algumas mulheres têm uma baixa produção de leite. A ciência não se sabe por que ainda. O que teoriza, embora isso também a gente saiba que não acontece, porque mamas... ela tinha uma mama pequena, então antes, teoricamente, tinha menos glândula, colocou a prótese para aumentar, então é por isso que produz pouco leite. Mas mama pequena não é sinônimo que ela não vai amamentar, e mama grande também não é garantia de uma amamentação com sucesso. Então, tudo isso fica muito ainda no campo das ideias, né? Agora, sim, mamoplastia redutora, né, ela pode, sim, causar uma obstrução ali dos canais, por mais cuidadoso e por mais que o cirurgião plástico diga não aconteceu nada, sua glândula mamária, a não ser que seja realmente tirar o excesso de pele, né, o que se tem agora, se mexeu e reduziu a mama, causou alguma lesão interna em termos de cicatrização. A gente está falando aí risco para não amamentar, não risco de câncer. Não entendam errado, né? Então, pode sim. Agora, se são cirurgias menores, né, isso vai depender muito da técnica utilizada. Por exemplo, cirurgias de retirada de um fibroadenoma, que é um nódulo benigno na mama, que é comum na idade jovem, muitas vezes a mulher ainda não amamentou. Existem tamanhos diferentes de fibroadenoma e a incisão, consequentemente, é um pouco diferente. Eu, particularmente, sempre tento fazer incisões periareolares, mas eu tomo cuidado de não lesar ductos, ir por debaixo ali da pele, né, e fazer um corte que não seja transversal o sentido dos ductos, e sim longitudinal, para poder poupar esses ductos. Então, são alguns cuidados de técnica cirúrgica que podem ser feitos. Então, varia muito, né? Isso a gente não tem como saber. O que fica só é a cicatriz externa. Por dentro a gente, né, não tem como avaliar isso, como foi utilizado. Agora, outros tipos de cirurgia, eu acho que é isso, assim, né? Mamoplastia redutora, sim. A de aumento não se tem nada certo, né? E as outras depende da técnica utilizada. Agora, a cirurgia, por exemplo, de câncer de mama, eu ia falar, se essa mama fez radioterapia, sim, diminui bastante a produção, né? Talvez, às vezes, nem consiga produzir, porque justamente o objetivo da radioterapia é de matar as células ali que estavam em divisão. As células de câncer se dividem mais rápido, têm um DNA mais frágil, consequentemente elas morrem mais do que as células normais, mas as células normais também sofrem um pouquinho, talvez interfira na função delas. Agora, a outra mama não tem problema nenhum. Tá? Que legal. Isso é legal falar, né, Douglas? Porque a gente tem hoje em dia, né, mulheres jovens que não tiveram filhos ou que tiveram um filho, né?
E daí, a gente acho que está quase no encerramento, vale um outro lembrete. Agora eu vou puxar um pouquinho para a área de câncer. Semana passada eu atendi uma menina de 34 anos, né, com um bebezinho de 1 mês e com um nódulo de 4 centímetros na mama que confirmou câncer de mama. Então, isso também, não que seja uma cultura, mas é uma dificuldade na percepção e diferenciação de alterações que são fisiológicas na mama, o crescimento, engurgitamento e tudo mais, com lesões suspeitas de câncer de mama, né? E daí se corre o risco, o mesmo da mastite, de ficar observando demais e aquilo ser uma lesão, né, mais grave, de câncer mesmo, ou medo de fazer alguma intervenção, seja na gravidez, seja na amamentação. Então, uma vez que se suspeite de alguma lesão, né, normalmente lesões endurecidas, assimétricas, né, tem que ser feita uma avaliação através de exames de imagens, preferencialmente ultrassom, né, a gente está aí, provavelmente alguns colegas da área da saúde nos assistindo, e não ter medo de fazer biópsia, né, em mamas que estão amamentando ou na gravidez. Tem que ser feito, tem que ser feito, independente se está grávida ou não. Não é uma coisa que vai atrapalhar, né, a amamentação, no máximo um hematoma, no máximo, às vezes, um sanguezinho que passou e no primeiro dia ali talvez fique um pouquinho manchado o leite, mas não é uma coisa que a gente possa ficar esperando uma lesão suspeita desaparecer, né, porque ela está grávida, não pode acontecer. Acontece. Assim, cada vez, como você mais comum, as mulheres têm deixado para engravidar mais tarde, e isso encontra com a idade, né, que começa o início da incidência de câncer de mama. E a faixa, principalmente ali dos 30 anos, é uma faixa mais preocupante, né? Em termos de fazer esse diagnóstico, porque a paciente não fez exames de rastreamento antes da gravidez, diferente de uma mulher de 42 anos que resolveu engravidar e ela tinha feito mamografia, ultrassom, e estava tudo certo. Agora, numa mais jovem, ela não estava na idade de rastreamento ainda para ser avaliada antes de engravidar, né? Então, o câncer de mama na gravidez, ele não é pior do que fora da gravidez. O que acontece é um pouco de atraso nesse diagnóstico. E é verdade, Douglas, porque a gente acaba sempre observando a mama, né, que está amamentando com o olhar da amamentação. Será que é uma obstrução de ductos? Será que ela fez um processo infeccioso e está, né, com alguma infecção em encapsulamento, enfim, e a gente precisa realmente, né, ter esse outro olhar também, né? Claro, encaminha, você tem um olhar, né, de um médico mastologista, vai conseguir, né, fazer esse, né, enfim, esse ordenamento de ideias e dizer, olha, vamos investigar, fazer um ultrassom, aí já consegue definir, né, Douglas? Mas uma outra coisa, assim, que não é, por exemplo, assim, não quer dizer que tem um nódulo que apareceu na gravidez é porque é câncer. Também vamos deixar isso bem claro. Sim, é verdade, Douglas. Existem nódulos, por exemplo, adenoma da lactação, o próprio fibroadenoma, que pode aumentar um pouquinho e ser mais visível nessa época, que são muito mais comuns do que um câncer de mama. Então, também não vá já com a sentença de pronto, tem alguma coisa errada, estou com câncer e já era, né? Pelo contrário, na maioria das vezes são lesões benignas que vão ser avaliadas, se necessário, biopsiadas, né? E confirmando que é benigno através de biópsia, aquele nódulo, né? Pode prosseguir a amamentação, a gente avalia clinicamente e depois que passar essa fase a gente faz a retirada, né? Então, também não quer dizer que vai parar de amamentar porque tem que ir para cirurgia, né? Então, são coisas para deixar mais tranquila essa observação que eu fiz. Nossa, perfeito, Douglas. É isso mesmo, até para deixar essas mães tranquilas, né?